O título da nossa pregação é Por que tanta pressa? Nós terminamos a pregação passada, considerando a série de 2 Coríntios, que foi na realidade atrasada, no domingo atrasado, falando que ao fazer o apelo para a aceitação do Evangelho da salvação, Paulo enfatiza 2 vezes o agora. Então, quero ler 2 Coríntios 6, versículo 2. Que eu já preguei sobre este versículo, vou apenas ler como ponto de partida para esta pregação hoje, que é uma pregação, na realidade, temática, sobre um tema, não sobre um texto em si. Então, 2 Coríntios 6 e 2, nós lemos, vamos ler do 1 e o 2. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Aí está o apelo, então, de Paulo. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda nesta pregação, que alcancemos corações necessitados de ouvir sobre a urgência de uma atitude quanto ao convite, ao apelo do Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço pelo efeito desta pregação em cada vida. Amém. Ele expõe então um elemento crucial para quem ouve o convite do Evangelho, que é a necessidade de se posicionar com urgência. Por isso o título da pregação, Por que tanta pressa? Por que tanta urgência que a pessoa tem ao ouvir o Evangelho? Eu listei aqui alguns motivos. Quero começar com o primeiro, o tempo de chance de aceitação ou de escape da condenação eterna. Esse tempo é limitado, que é exatamente enquanto dura a vida aqui na terra. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, aliás, eu vou ler muitas passagens hoje, então se você conseguir rapidamente nas passagens, pode ir até lá, mas não pretendo esperar muito, porque são muitas, então pode se estender demais. Então, se você achar melhor, e é válido, você fica quieto e deixa que eu vá lá e leia o texto, mas cada um faz como achar melhor. Apenas não espere que eu vou aguardar muito tempo para você chegar até lá. Eclesiastes 9 e 10, o autor, presumimos que Salomão, diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Eu quero dar ênfase aqui ao faze-o, não conforme as suas forças. São 2 coisas importantes aqui que eu não vou desenvolver, mas eu quero chamar a atenção para a primeira, que é: está nas suas mãos fazer, faça. Praticamente é como se tivesse aqui o logo, faça logo, e conforme as suas forças, que é um outro condicionante aqui. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A tentação é gastar aqui um bom tempo explicando que isso aqui não está falando do sono eterno da alma, e que a pessoa vai para a cova e lá fica, e acabou, como muitas pessoas pensam, que a vida acaba depois daqui, não tem mais nada depois. Várias passagens de Eclesiastes, do próprio livro, sem falar na Bíblia inteira, são contra esta ideia. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: lá na cova, lá no buraco, para onde se vai, onde se é enterrado lá o morto, o morto ali, ele não faz mais nada aqui na terra, ele não tem mais nada a ver com aqui, ele não tem mais plano para fazer aqui, não tem mais projeto para fazer aqui,
ele não tem mais decisão nenhuma para tomar nesta vida aqui, acabou. É só isso que ele quer dizer. E alguém duvida? Vai tentar conversar com o morto para ver o resultado. Com só o corpo dele ali, não tem resultado. Acabou. Então, o autor diz: o que você tem para fazer aqui na terra, faça. Porque quando chegar a morte, suas decisões em termos terrenos aqui acabaram. Hebreus deixa isso ainda mais claro, o autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 9, versículos 27 a 28, eu já cheguei lá, diz assim: e assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez e tal. É curioso esse versículo 27, ele é usado para dar base para o 28, que é falar da certeza de que Cristo vai aparecer uma segunda vez, e que eu não vou ler porque não é o que nos interessa, mas a base que ele dá para certeza da volta de Cristo uma segunda vez, tendo vindo a primeira, mas ele vem a segunda, a base que ele dá é esta: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto, o juízo. Além daqueles que pensam que a vida se acaba aqui, eu tenho um amigo até parentado da Sandra, que diz que depois que o homem morre é igual um cavalo, um jumento, e ele gosta de falar assim mesmo, ele é do interior, desses tipo coronel, diz: acabou a vida aqui, é um jumento, terra no chão e joga pá de terra em cima, acabou-se. Tá bom, vai discutir, mas tudo bem, ele se compara com o que ele quiser, né? Mas tem outros que pensam que não, de fato há uma vida depois da morte aqui e tudo, só que há uma segunda oportunidade da pessoa aceitar Cristo depois da morte. Muita gente pensa assim. Eu tenho um comentário muito conhecido aqui no nosso meio brasileiro, comentário do Novo Testamento, 6 volumes, detalhadíssimo e muito útil. Ganhei há décadas atrás do meu amigo Timóteo esse comentário, pastor Timóteo. E esse irmão cismou de achar que a Bíblia não é muito clara nisso não, e que depois da morte Deus é muito bom e vai dar uma segunda chance e tal. Está errado, a Bíblia não ensina isto. Inclusive muitos pastores e tal nem recomendam esse comentário, porque ele não perde uma chance de dizer isso. Os meninos lá em casa, quando me pediam um bom comentário para ler e tal, eu dizia: olha, leia isso aqui, mas tenha cuidado, que esse ponto dele é muito fraco, muito fraco. Não há uma segunda oportunidade depois da morte. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Morreu aqui, julgamento depois, acabou-se, não tem uma segunda oportunidade. Então, o primeiro motivo de tanta urgência para o ouvinte se definir quanto ao Evangelho, o primeiro motivo é esse: o tempo é só o tempo desta vida aqui, não há uma segunda oportunidade depois da morte. Essa lembrança é boa para pessoas que ouvem o Evangelho, simpatizam com o Evangelho, e parece que se confundem um pouco nessa questão de conversão, e se apresentam como crentes ou como evangélicos, mas de uma maneira não muito clara, não muito definida, jamais fizeram uma identificação pública, não falam em batismo, e quando nós falamos, a pessoa fica assim muito assim, vaga, no sentido de depois eu me identifico, depois eu faço parte da igreja, depois eu me envolvo mais na vida cristã, depois, tudo bem, não é exatamente o que nós estamos falando aqui. Estamos falando aqui na necessidade de uma aceitação de Cristo
antes da morte vir. Só que a tendência de alguém que de fato aceita Cristo é entender que agora se tornou um filho de Deus, servo de Cristo, que a vida aqui passa rápido e eu já perdi muito tempo servindo ao mundo, servindo a mim mesmo, agora eu quero servir meu Salvador, e eu quero me batizar, eu quero ser membro de uma igreja boa, eu quero trabalhar numa igreja, esse é o normal. Então, pessoas que são muito lentas em partirem para a decisão de um batismo e de um envolvimento mais profundo com a igreja, eu sugeriria examinarem com mais rigor a sua própria alma e perguntando: será que eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador mesmo? Porque, meu amigo, se essa pergunta for não, que só você pode dar, o perigo que você está correndo é indescritível. Pior do que aquele pecador que sabe que precisa um dia e vai adiando e tal, está numa situação muito ruim também, mas pelo menos ele sabe, e há uma inquietude dentro dele. Mas esse outro que se convence que é um evangélico, um salvo, coisa assim, e não é, por algum motivo ele não é, o perigo dele é muito maior, porque ele está indo direto para... O homem está ordenado a morrer uma só vez, acabou. Depois disso, julgamento, não tem mais uma segunda oportunidade. Então fica aqui o desafio para aqueles que ouvem o Evangelho e não aceitaram Jesus Cristo ainda, e os que acham que aceitaram, mas ainda não sabem bem. Cada um examine a si próprio. Segundo motivo de tanta urgência, esse tempo é curto, fugaz, passa rapidamente. Hoje pela manhã, pregando na segunda parte do Salmo 103, eu li que a vida é como uma flor que cai. Não vou ler a passagem, Salmo 103, versículos 15 e 16. Em várias passagens também da Bíblia fala que a vida é como uma erva ou como uma relva. De madrugada ela nasce e logo à noitinha já morreu. Muito rápido. Vamos a Salmo 90, lá tem duas figuras diferentes para a rapidez da vida, e vamos aproveitar as duas, então, numa passagem só. Uma é essa que eu já li, Salmo 90. Quando eu digo vamos, está valendo aquilo que eu falei no início, pode se sentir à vontade para não ir, e apenas ouvir. Então, Salmo 90, versículo 5 diz: tu os arrastas na torrente, são como um sono, a qualquer hora acaba a vida, é muito fugaz, você não pode garantir quanto tempo vai demorar um sono, pode acordar de repente. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como uma relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Passe a página algumas páginas mais adiante, e vamos em Salmo 102, versículo 3. Porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Você já viu como a fumaça ela é indefinida, como ela passa rápido e você não tem forma, certo? Ela muda de forma todo o tempo e ela rapidamente se esvai. Você não pega na sua mão, você não dá forma à fumaça, ela desaparece. Tudo isso são ilustrações para mostrar o quanto a vida é, de fato, fugaz. Tiago, não vou ler, capítulo 4, versículo 14, chama de neblina. Mesma coisa. Às vezes está viajando na estrada e a neblina está grande, você mal vê a frente, de repente vai, desaparece com o calor. Jó estava num ponto crítico na sua vida, depois que ele foi testado duramente por Deus,
tentado pelo diabo e provado por Deus, tudo ao mesmo tempo. 1, 2, 3, 4, 5 figuras Jó dá sobre a vida, 5 ilustrações. Jó capítulo 7, versículo 6, ele fala uma que eu não conheço, não sei bem o que é isso que ele falou não, e eu pensei até em dar uma olhada, mas ia ser complicado. Ele diz que a vida, Jó capítulo 7, versículo 6, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. Diga, eu não vou estudar o que é isso não. Lançadeira de tecelão, deve ser alguma coisa muito rápido na máquina que fia e que junta os fios. Eu não sei exatamente qual é o papel dessa lançadeira, e com certeza deve ser uma peça que se move muito rápido ao longo do processo de costurar. Ora, rápido, veja a ideia de Jó quanto à rapidez. Parece que tem gente que entende bem aí de lançadeira de tecelão. Aí ele diz, capítulo 9, versículo 25, os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Alguém que corre. Eu reconheço que na idade do jato, a ideia de rapidez de Jó está um pouquinho anacrônica. Mas é o que ele tinha para poder expressar rapidez. No versículo 26, é interessantíssimo, terceira figura que ele faz. Passaram, olha o 25, os meus dias foram mais velozes do que um corredor, fugiram e não viram a felicidade, passaram como barcos de junco. Para eles, devia ser a última invenção na época, devia ser algo muito rápido, que passava ali na frente dele num rio e desaparecia. Bom, mas é o que ele tinha na mente dele, na cultura dele, de mais rápido. O que ele tinha de mais rápido, ele puxou aqui. Quinto exemplo, águia sob a presa. Agora, isso ainda é impressionante, a rapidez. Veja qualquer vídeo sobre águia, e há muitos, e veja a rapidez com que uma águia, de fato, ela fecha as asas e embica sobre a sua presa em voo. É impressionante a rapidez. Até hoje, eu acho que um autor que quisesse falar sobre a rapidez de alguma coisa, descreveria a águia e estaria sendo atual. 9 e 26. Passaram como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Flor que cai, erva, sono, fumaça, neblina, sopro, corredor, águia sobre a presa, e no fim aí vem o salmista e acaba de esmagar o nosso orgulho em Salmo 39 e 5. É o meu predileto, a passagem que eu prefiro para falar da fugacidade da vida. Deste aos meus dias, estou em Salmo 39, 5, deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Agora ele idealizou como fosse uma distância física, alguns palmos. Aí ele achou ainda que era muito. Aí diz, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Humilha, Davi. Nada. O tempo da sua vida, da minha vida, aos olhos de Deus, é como nada. E tem lógica, porque Deus é eterno. Então, o segundo motivo da urgência é a rapidez com que a vida passa. Terceiro, além de curto, o fim é imprevisível. Você pode ter algo curto, mas sabe que vai acabar. A vida, além de ser curta, ela tem o fim imprevisível, e esse aspecto é terrível, que é um peso em cima de cada ser humano, e cada coração que bate, porque ninguém sabe se é hoje. Isaías capítulo 38, versículo 12, diz assim, Isaías 38 e 12,
A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor, Tu, como tecelão, olha a ideia aí de tecelão de novo, tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura, do dia para a noite darás cabo de mim. Acho que ele imagina aqui o tecelão cortando os fios no momento correto, na hora que ele quer, ele corta. E aqui ele diz, dando ideia da indefinição e da prontidão com que Deus fará isso. Da noite para o dia, acho que ele diz o contrário, do dia para a noite, não interessa. Do momento para o outro, ele dá cabo da vida. Tiago capítulo 4, versículo 14, diz assim, Tiago 4 e 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Aqui é a segunda parte que eu já tinha lido, que é a rapidez. Mas a primeira parte do versículo 14 mostra o quanto é imprevisível, a imprevisibilidade da vida. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu acho um pouquinho de... Eu não vou dizer arrogância, porque a pessoa pode dizer isso sem estar nem pensando. Mas a mim pessoalmente arranha um pouco. Ok, amanhã 9 horas, com toda certeza. Amanhã eu não falto, pode chover canivete. São expressões que nós usamos. Tenha o que tiver, haja o que houver, eu estou lá. Porque eu estou dizendo, dessa vez eu não falho, estarei lá. Então, tenha cuidado ao falar assim. Não precisa toda vez dizer, se Deus quiser, porque a minha vida é curta e tal. Tudo bem, mas pelo menos tenha no seu coração isto. Quando marcar um encontro, marcar um compromisso, ou fizer um plano, coloque o se Deus quiser. Coloque. Nem que seja mentalmente. Nem que seja, não toda vez, mas lá dentro do seu coração, você tem esta certeza, a tal ponto que você vai se sentir um pouco desconfortável quando disser, com certeza eu estou lá amanhã, espero que brilhe uma luzinha vermelha na sua cabeça, e diz, olha essa boca, e olha essa mente, e olha esse coração. Não, mas a maneira de dizer é óbvio que... Tudo bem, só estou lembrando, tenha cuidado, porque você não sabe se da noite para o dia Deus vai dar cabo da sua vida. Você não sabe o que sucederá amanhã. Lucas capítulo 12, versículos 16 em diante, diz assim, Lucas 12, passagem conhecida. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, estou em Lucas 12, 16, o campo de um homem rico produziu com abundância. Com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Cheguei a arrepiar o versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será?
O versículo 20 conclui na questão da riqueza para com Deus e para com os homens e tal, que é o assunto principal aqui, que eu não vou comentar. Eu vou comentar o assunto secundário, que para nós é o principal hoje. É a imprevisibilidade do final da vida. Então esse homem tinha os seus planos, agarrado à riqueza, que não é o nosso assunto aqui, mas ele tinha os seus planos, e nesses planos ele considerou anos e anos e anos à frente. Então era bem razoável, que se ele estava rico a tal ponto que não tinha mais guardado tantos bens, os que ele tinha não dava mais, derruba os velhos, fazemos novos, enormes, e guarda lá e vou curtir décadas da minha vida, não preciso mais trabalhar, tudo bem, até aí. O problema é que ele não considerou que ele não estaria pronto no dia seguinte, ele não ia ter tempo de chamar o pedreiro para demolir os silos velhos. Ele estaria morto. Acabou-se. Além de curto, é imprevisível. Eu acho que há um equilíbrio no que o crente deve pensar na sua própria morte. Agora o crente, ele já está salvo, ele já está seguro, abrindo um pequeno parênteses, mas é algo a ser considerado continuamente, essa questão. Não viver apavorado, aliás, o crente deve estar apavorado nunca, mas ficar pensando de uma maneira exagerada, quase mórbida, na sua morte, e ao mesmo tempo agir como esse homem que anos e anos e anos para frente lá. Apesar de que eu estou me dirigindo de uma maneira principal àqueles que ainda não responderam ao apelo do Evangelho, ou pelo menos responderam de uma maneira que ainda, uma maneira tal que ainda não estão quietos, ainda estão um pouco irrequietos quanto a essa questão. Pense bem. Quarto motivo e último dessa série de motivos, a paciência de Deus tem limites. Pastor, o senhor pregou hoje de manhã que Deus é infinito. E disse lá em Salmo 103 que a misericórdia de Deus é infinita. Logo, os atributos de Deus são exercidos de uma maneira infinita. O senhor disse de manhã, e agora está dizendo que a paciência de Deus tem limites, é finita. Um pouquinho de boa vontade dá para entender, basta um pouquinho. Que ele próprio, na sua soberania, ele marca um tempo. É diferente de dizer, eu não aguento mais. Apesar de que ele usou esta linguagem lá em Isaías 1, uma linguagem antropomórfica, em que ele fala como se fosse um ser humano, eu não aguento mais, eu estou cansado dessas ofertas de vocês, só da boca para fora. Ele usou essa expressão, mas é uma maneira de Deus acomodar a linguagem dele à nossa para entendermos. Não é que Deus realmente estava no limite, que ele não aguentava, não suportava, ele não tinha mais capacidade, nem querendo ele poderia mais. Não, é totalmente diferente disso. Essa é a nossa incapacidade. Quando nós dizemos, eu não aguento mais essa dor, é porque não aguenta mais, sem gritar, sem espernear, sem se matar, sei lá o quê. Mas o nosso limite realmente é muito claro, os nossos limites em tudo. A nossa paciência estoura e coisa assim. Aí depois a gente se arrepende, e perdoa e tal. Perdemos o controle, porque a paciência de fato chegou ao limite. Não com Deus. Deus nunca vai dizer assim, olha, me desculpe, mas é porque a minha paciência chegou no fim, aí eu fiz uma tolice, eu disse que não devia fazer, matei não sei quantas pessoas na minha ira, sem pensar. Não, nunca. Então, quando diz que a paciência de Deus tem limites, são limites que Ele estabelece, precisamente. Querem ver? Gênesis 15, 12 a 16. Uma revelação interessante. Eu não sei se muitos já prestaram atenção a isto.
Gênesis 15, Deus falando a Abraão, versículos 12 a 16. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, que na época inclusive era Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, prevendo a ida lá para o Egito, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Deus predizendo para Abraão. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, os egípcios, né? E depois sairão com grande riqueza, sairão de lá para cá, do Egito para a terra prometida, que era onde Abraão estava quando teve essa visão, essa conversa com Deus. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui os teus descendentes que estarão lá nessa terra estranha, que é o Egito, vão voltar para cá. Inclusive vocês lembram que eles iriam voltar com a ordem de destruir tudo que encontrassem pelo caminho, todos os povos, tudo, porque eram povos altamente pagãos. Agora Deus vai falar desses povos que estariam nesse lugar, na terra prometida, onde Abraão estava aqui. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Você sabe o que é isso? Amorreus, estava resumindo aqui o nome dos povos que habitavam ali. O que Deus está dizendo é o seguinte: são pecadores inveterados, culpados diante de mim com os piores dos pecados, e eu vou me vingar deles, pela mão dos seus descendentes Abraão, que virão do Egito depois de 400 anos lá escravizados. Eles vêm de lá para cá com uma força enorme. O que aconteceu com Moisés, depois morre Moisés, vem Josué, e vieram para tomar conta de tudo. E Deus diz: não se juntem com as mulheres deles, não casem uns com os outros, e destruam-nos totalmente. Pode parecer, e à primeira vista parece, puxa, é muito rigor da parte de Deus, é quase uma crueldade, Deus mandar os judeus vindo do Egito, matar todos os que eles vão encontrar ali na terra prometida. Mas vejam a explicação teológica que o próprio Deus dá com a voz dele. Há uma medida até onde eu vou suportar a iniquidade desses povos pagãos, idólatras, imorais que habitam aqui. E essa medida ainda não chegou ao limite. O dia que ela chegar vai coincidir com o dia que os seus descendentes Abraão estarão chegando da terra do Egito, na liderança de Moisés, logo depois Josué, que realmente entrou com eles na terra prometida. Vai coincidir a chegada dos judeus do Egito com o final da medida que Deus tinha estabelecido para os amorreus. Quando esse limite chegar, acabou-se a chance dos amorreus. Já havia pensado que você tem um limite a ser preenchido de iniquidade? Apavorante a ideia. Qual é o limite que Deus estabeleceu para suportar as suas iniquidades? 1 Tessalonicenses 2, 14 a 16. Primeiro aos Tessalonicenses 2, 14 a 16. Diz assim: tanto assim é, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios, dos vossos conterrâneos, as mesmas coisas que eles, por sua vez, eles quem? Judeus crentes, lá da Judéia.
sofreram dos judeus. Então, judeu crente sofrendo na mão de judeu não crente, resistente à pregação do evangelho. Os quais, falando de judeus que não se converteram, que moravam na Judéia, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos. Aí vem, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. E a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Está falando agora de judeus, povo escolhido de Deus para ser o povo ponte entre ele e os outros povos da terra. Antes ele estava falando para Abraão dos amorreus, povo idólatra, pagão. Agora ele fala dos judeus que tinham a medida que estava sendo enchida. E encheu. Tanto que nós vimos aí os judeus 2000 anos exilados. E voltaram agora, algumas décadas atrás, 1948, voltaram para Israel. Mas a medida encheu mesmo. E foram espalhados pela terra inteira. Depois está voltando, e a promessa de Deus aos judeus, e a Davi, que teria um rei eternamente descendente dele reinando e tal. Está tudo de pé, está tudo valendo. Mas aquela fase da história dos judeus ali encerrou. Deus encheu a paciência. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, nós lemos assim, 1 Pedro 3 e 20, eu vou ler o 18 em diante, e os que gostam de complicações bíblicas têm aqui um exemplo clássico, e podem esquecer que eu não vou tratar, talvez em outra época. É a suposta descida de Cristo ao Hades, que eu acho que não desceu ao Hades, mas é outra história. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, a passagem continua, eu paro aqui, porque eu quero dizer, povo pecando intensamente, gravemente contra Deus, Deus mandou Noé fazer a arca. Enquanto Noé fazia a arca, a paciência de Deus estava sendo exercitada, ele estava dando um tempo para eles, enquanto a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Interessante é que há um tempo aqui bem claro, quando Noé terminasse a arca, a longanimidade de Deus chegaria no limite. E longanimidade no grego quer dizer demorado em se irar. É que demora a se irar. Mas ira. Tem um dia que ele realmente vai dizer que chegou no limite dele. Por fim, quanto a essa questão de limites, Mateus 23, versículo 29, diz assim, Mateus 23, 29, em diante, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram
os profetas: enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Agora Jesus Cristo falando com pessoas na frente dele, fariseus na frente dele, e a mesma ideia de medida. Encham a medida. Agora é a hora de vocês, os pais de vocês que vieram antes de vocês e mataram os profetas resistentes a Deus. Agora é a vez de vocês, encham a medida deles. Obviamente isso aqui não é uma ordem de Cristo, é uma forma retórica dele dizer: experimentem o que vai acontecer, ou vocês querem ir por esse caminho, então vão, de encher a medida. Curioso, irmãos, várias vezes, em várias épocas, para pessoas completamente diferentes, para um povo inteiro, povos pagãos, povo de Deus, no caso judeus, são as poucas figuras importantes de Israel para quem Cristo falava, mas a ideia de medida, encher a medida. E quando enche a medida, acabou. Eu creio, inclusive, isso é um assunto delicado. Eu toquei aqui recentemente nisto, que quando enche a medida de Deus, não obrigatoriamente Deus tira a vida. Muitas vezes sim, claro, é o fim do fim, em termos de oportunidade na terra. Mas creio eu que tem pessoas vivas cujas medidas já encheram e que já não estão mais dentro da esfera da possibilidade de salvação. Creio eu. Assunto complicado, delicado, estou dizendo aqui, creio eu, é minha opinião. E o mais importante, bem importante, é o que nós vamos fazer com isso. Pelo menos, bom, o que eu vou fazer com isso, né? Porque sou eu que estou dizendo que eu acredito assim. Não podemos julgar ninguém, não temos a menor pista para dizer que o fulano, ciclano ou beltrano já teve esgotada a sua possibilidade. Mas eu entendo por algumas pistas na palavra de Deus que chega o momento em que alguém não tem mais a oportunidade de arrependimento na terra, mesmo tendo vida ainda, mas não adianta. Agora é claro que para efeito prático, isso para nós, isso não tem efeito prático para nós, porque nós não sabemos. Então devemos pregar o evangelho para todos, enquanto há vida, há esperança, claro, pelo nosso ponto de vista. E quem é que vai julgar o outro? Quem é que vai dizer que não está mais na possibilidade daquela pessoa se arrepender e aceitar Cristo? Quem vai dizer? Ninguém tem este poder. Mas que há pessoas vivas em que isso já aconteceu, creio eu que há pistas nas Escrituras, talvez não muito explícitas, que assim eu não estaria todo tempo com cuidado de dizer eu acho, eu estaria afirmando categoricamente, mas não posso. Mas eu creio nisto. Seja como for, mesmo que não seja assim, o fato é que quando a vida se encerra, acabou ali a possibilidade mesmo da pessoa se converter. O apelo por uma decisão urgente e definitiva é uma constante em toda a Bíblia. Não é lá só uma novidade de Paulo em 2 Coríntios 6, quando diz agora, eis aqui agora, e tal. Não. Há uma passagem clássica em Josué, lembram? Josué capítulo 24, eu quero ir até lá. Josué 24 e 14. O grande líder que sucedeu Moisés, liderou o povo na entrada da terra prometida. Problema de idolatria grande. Josué 24 e 14, ele diz: agora, pois, temei ao Senhor. Olha o apelo dele, hein? Todo pregador faz o seu apelo, ele lança esse convite, todos, como Paulo lá em Corinto, agora esse aqui, todos, nós, você, que eu digo pregador aqui, todo aquele que abre a boca para falar do Evangelho, o Evangelho contém o elemento de convite. Agora, pois,
e de apelo. Temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora, joguem fora os deuses aos quais vocês serviram e vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. 2 vezes o apelo de Josué. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei daqui a 1 semana, é isso aí? Quem está com a Bíblia aberta aí? Tem alguém? Hoje, escolhei hoje, olha a urgência de Josué. Ele faz o apelo e exige uma decisão. Hoje, a quem sirvais? Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sempre achei interessantíssima a opção de Josué em dizer assim: sirvam ao Senhor. Se vocês não querem servir ao Senhor, então resolvam hoje se vocês vão servir aos deuses falsos A ou aos deuses falsos B. Porque eu vou servir ao Senhor. Aí eu penso, Josué, qual era a diferença para eles seguirem o Deus falso A ou o Deus falso B? Claro, não tinha diferença nenhuma. Em termos de condenação sobre eles, era a mesma coisa. Penso eu que era apenas um recurso que ele utilizou, um recurso de oratória, de liderança, e de mexer com o coração deles e de chocá-los, dizer: vamos, escolha, decida, qual é o Deus falso que você quer? Já que não é o Senhor, como eu estou apelando aqui insistentemente, escolha aí qual é o Deus falso que você quer. Ora, alguém de bom senso, pelo menos de bom senso, de dizer: está ruim isso aqui para nós, porque Deus falso é Deus falso, independente se ele é adorado lá na Caldeia, ou se é adorado lá no Egito, está ruim. Mas ele exige: vamos lá, hoje, decidam, e parte na frente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês querem um exemplo? Está aqui. Muito bonito isto. Vamos pular mais ou menos 700 anos, vamos lá para Elias, 1 Reis capítulo 18, na famosa passagem com o rei Acabe, lá no Monte Carmelo. 1 Reis 18 e 21. Grande problema de idolatria também, desenfreada lá com Acabe e sua mulher Jezabel, mulher maligna em todos os aspectos, e Elias lutando aqui. No versículo 21, nós lemos: então Elias estava aqui juntos no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando? Aspecto tempo, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Vocês vão ficar de um lado para o outro, de um lado para o outro, como que mancando, sem se firmar. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. E a bela passagem continua aí. Mas observem que Elias, embora ele não falou hoje ou agora, como Josué falou lá, mas ele colocou o aspecto tempo. Até quando? Resolvam isto. Que é a pergunta que todo aquele que fala o Evangelho deve fazer, quem está ouvindo. Meu amigo, cuidado, até quando você vai levar esta vida dizendo: depois eu resolvo, depois eu resolvo, depois eu resolvo? É um perigo para você isto. Ezequiel 20 e 39. Diz assim, Ezequiel 20, 39, quanto a vós outros, vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: ide, cada um sirva aos seus ídolos agora e mais tarde. Quem está falando é quem é mesmo? Deus. Vamos, sigam.
Cada um sirva aos seus ídolos, agora e mais tarde, pois que a mim não me quereis ouvir. Mas não profaneis mais, ideia de tempo, de novo, não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com vossos ídolos. Basta, está bom. Sirvam os ídolos que vocês queiram servir. Deus mandando, claro. É como Jesus disse, encham a medida aí, não é uma ordem, é dizendo, se vocês querem, continue, porque está enchendo a medida de vocês. Então Deus apela aqui, mais uma vez para o aspecto do tempo. Mais duas passagens, eu encerro essa série de demonstrações de que a Bíblia inteira contém este aspecto de urgência, de logo. João 6,67. Diz assim, João 6,67, vamos ler o 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? É óbvio, é implícito o aspecto tempo. Jesus não está dizendo, pensem uma semana, resolvam e tragam uma resposta para mim. Examinem isso durante 30 dias, vocês querem realmente me seguir? Não, é implícito que ele está dizendo aqui, vocês querem se retirar? Agora, à vontade, está a porta aberta ali, podem ir. Pessoal, a força disto na vida daqueles discípulos, o próprio Jesus dizendo, muitos já foram, vocês querem também para o círculo dele bem fechado dos apóstolos, querem ir? Podem ir também, como se dissesse, não é obrigado, mas é uma decisão que você tem que tomar. Curioso é que eles já eram discípulos, é como se Cristo dissesse, você quer continuar meu discípulo? Uma pergunta que cabe a qualquer um de nós. Você quer continuar meu discípulo? Você quer continuar com fidelidade a mim? Um pouco diferente do aspecto da conversão, mas cabe a cada crente estar todo o tempo com essa pergunta de Cristo nos ouvidos. Melhor ainda, imaginando os olhos dele, fitando os seus. Você quer se retirar? Quer continuar meu discípulo? Está dura a sua vida, né? Eu sei. Está espinhosa, né? Eu sei. Muito sofrimento, não é? Eu sei. Mas quer continuar? Fique à vontade. Decida se você quer continuar ou não. Observação importante, e com ela eu encerro a pregação, vou ler só mais um texto e concluo. Eu mostrei aqui que a Bíblia está repleta de passagens que mostram a urgência do pecador em se arrepender e aceitar o Evangelho. Muito bem. A Bíblia é a palavra de quem? De Deus. Ou seja, é o próprio Deus quem toma a iniciativa de avisar ao pecador que se apresse na aceitação do Evangelho, na aceitação da salvação, que é oferecida gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. É Deus quem avisa, é Deus quem toma a iniciativa. Muita gente critica a Deus, que é injusto, é cruel, e que é 2 pesos, 2 medidas, não entende porque Deus faz isso, não entende porque Deus faz aquilo. E com certeza as pessoas criticariam menos, e iriam entender um pouco mais de Deus, um pouco mais. Quem entender tudo não vão nunca, claro, mas pelo menos iriam perder a inquietude no coração e aquela vontade de desafiar Deus e perguntar a Ele isso. E já vi gente dizer, quando eu entender isto, eu me converto a Cristo, mas enquanto eu não entender isso assim assado, como é que Deus é assim? Não percebem a providência graciosa de Deus ao longo da história inteira em dizer, se apressem, eu estou convidando o pecador ao arrependimento e simplesmente que me obedeça,
que me siga, que faça o que eu estou dizendo, que se renda a mim, o Criador seu. Eu estou dizendo o tempo todo, que a única forma de conseguir uma salvação da alma é se render a Deus, à palavra de Deus, e a obedecer esse Deus, e se humilhar diante desse Deus. Cristo veio e tornou mais claro o fato de que essa salvação e essa humilhação diante de Deus, esse arrependimento diante de Deus, envolve o sacrifício de Cristo. Mas mesmo antes de Cristo vir ao mundo, sempre foi a salvação pela fé. Sempre. Depois que Cristo veio, a salvação pela fé, obviamente concentrada na pessoa do ministério e na obra de Cristo revelada nas Escrituras. Mas antes de Cristo, era pela fé em quê? Na palavra de Deus, no que estava revelado até aquele momento. Aceite o que eu estou dizendo. Não seja resistente ao que eu estou dizendo. E Deus, avisando, advertindo, há uma medida, não abusem desta medida o tempo todo. Então, as pessoas que julgam a Deus com muito rigor e com muita impropriedade, bem fariam se examinassem esses aspectos. Claro que isso não explica tudo o que se passa no coração, nos projetos, nos decretos de Deus. Nunca vamos entender a Deus, assim nós seríamos iguais a Ele, seríamos como Deus, o que é um absurdo em si só. Então, não vamos entender Deus nunca, mas pelo menos o pouquinho que você vai entender de Deus, que seja um pouquinho bem feito, bem avaliado, bem examinado. E aqui está apresentado diante de vocês um aspecto espetacular da graça de Deus, que é a providência dele em avisar, convidar e avisar e dizer e admoestar e alertar o tempo todo. Mas a misericórdia de Deus não parou aí. E agora eu vou ler uma passagem que vai ser a base para a próxima pregação. Mas o que eu quero dizer é, além de Deus ter providenciado homens além da misericórdia de Deus em avisar as pessoas para aceitarem o Evangelho, Ele providenciou os servos dele para pregar este Evangelho. Porque era importante que as pessoas às quais Deus dissesse, ouçam o que eu estou dizendo, ouça a minha palavra, me obedeça. Sim, e qual é a tua palavra? Agora é muito fácil, a gente não consegue nem fazer essa pergunta direito, porque é tão óbvio. Aqui, aí chega numa livraria qualquer, tem 30 tipos de Bíblia para escolher, você nem valoriza muito esse aspecto. Mas e quando não existia? Pensa no tempo do Velho Testamento. Pensa no tempo que estava sendo feito ainda o Novo Testamento. Não tinha a palavra completa nas mãos. Então, como é que alguém ia saber? Pregando. E quem designou pessoas para pregar? O mesmo Deus que avisa, você aceite a minha mensagem. Porque se a sua medida chegará no limite e você será eternamente condenado. Aí ele diz assim, e você se levante e vá pregar para esse. Vá avisá-los. Eu não vou sair dizendo com a voz lá do céu, que bem que eu poderia, e mandar as nuvens pregar. Poderia as aves pregar, melhor do que Spurgeon. Poderia urubu. Meio humilhante, né? Urubu pregar melhor do que Spurgeon. Mas poderia. Alguém duvida? Se Deus quisesse. Mas Deus diz, não, quem vai pregar para as pessoas são homens. Mulheres, no sentido não de pregadores, mas profetisas que havia no Velho Testamento e de uma maneira pessoal até hoje, um falando para outro. Então, quero ler Romanos 10, 13 a 15, que é onde eu vou começar a próxima, se Deus permitir. Romanos 10, 13 a 15, que deixa isso muito claro, que é outro aspecto, outro lado da moeda. Uma necessidade da pessoa aceitar o convite de Deus
A outra é, quem vai levar o convite de Deus para a pessoa tomar uma atitude? Josué fez esse papel, lembra? Elias fez esse papel, lembra? Jesus fez esse papel, Paulo fez esse papel, é isso. E por que não você? Romanos 10, 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Uma série de perguntas lógicas, fantásticas de Paulo. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Dá vontade de perguntar, é claro, Paulo, que perguntas óbvias, é excelente essas perguntas. E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? E por conta própria não resolve, tem que ser enviado por Deus. Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, mostrando a urgência de conversão ao Senhor Jesus Cristo, olhando o lado do pecador, de que ouve o Teu apelo. E no próximo domingo, se Tu permitires, olharemos o aspecto de quem leva esse convite, que aí vai pesar sobre os nossos ombros, aqueles que já somos crentes hoje. Mas eu quero te pedir, por pessoas que porventura estejam aqui ou vão ouvir esta mensagem de alguma maneira, que considerem a rapidez da vida, como é passageira, como é fugaz, e que creiam que não vai haver uma segunda chance depois dessa vida aqui não. Que essas pessoas que já ouviram o Evangelho tomem uma decisão urgente, porque pode ser que esta noite Tu pedirás a alma deles. E Cristo morreu para que a pessoa imediatamente diga assim, pois eu aceito a salvação de Cristo como tendo sido para mim. Me perdoa, Senhor, e eu quero ser totalmente Teu e dirigido por Cristo. Que pessoas tenham a felicidade de uma decisão assim. Obrigado por cada um de nós que já passamos por este processo e nossos ouvidos se alegram ao ver estas coisas e pensar, puxa vida, passei por isso tudo, que maravilha, que maravilha. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.